Fiz o vídeo de apresentação, botei lá no grupo do WhatsApp, né? Assistam. Hoje vamos dar início à primeira aula da segunda unidade, né? E o tema vai ser herança genética. Como o assunto é muito extenso, vamos dividir em duas partes, tá? A primeira parte, nós vamos iniciar hoje, tá? Eu quero iniciar perguntando a vocês se vocês parecem com alguém da família de vocês. E se vocês sabem o porquê. Então, coloca aí no caderno, tá? Faz o cabeçalho, certo? E coloca aí, se parecem, com quem, por quê. No final, eu quero que vocês me respondam, tá? Bem, isso se dá principalmente a partir das transições genéticas passadas de pais para filhos. Como assim, professora? Eu herdei a genética do meu pai? Como foi que ocorreu isso? Vamos lá. Ó, todos os seres vivos já existentes, tá? Nós, seres vivos, seja bactérias, fungos, plantas, pássaros, tá? Até mesmo a água, somos feitos de células. Tá entendido? Então, todos os seres vivos já conhecidos e já estudados são formados por células. Professora, e o que é célula? Bem, a célula, tá? Nada mais é do que uma unidade funcional e estrutural de todos os seres vivos. São formados a partir de uma membrana celular, um citoplasma e um núcleo. Lembra desse assunto? Acho que vocês viram no 8º ano, tá bem? Vamos lembrar um pouquinho aí. Existem dois tipos de seres vivos formados por células: os seres unicelulares e os multicelulares. Professora, os unicelulares são todos aqueles organismos formados por uma única célula. Essa célula é capaz de realizar todas as funções vitais, os processos necessários para a vida desses organismos. Que organismos podemos encontrar como unicelular? Bactérias, algas unicelulares, protozoários e fungos, certo? Essas células, tá? Elas que vão atrás da comida para gerar energia e força para a sobrevivência desses animais, além de fazer com que esses organismos cresçam e se repliquem, ou seja, se reproduzam. Que aí, no caso, seria uma reprodução assexuada, tá correto? E os seres multicelulares? Os seres multicelulares são aqueles formados por várias células, tá? Essas células podem realizar funções específicas, tá? Que a gente vai estar vendo aqui durante a aula. Cada célula de um ser multicelulares tem uma função, seja ela, tá? Como as células do cérebro, que são os neurônios responsáveis por mandar impulsos nervosos e fazer os comandos na qual a gente pensa em andar, abrir a mão, e essas células vão mandar um impulso lá para os pés ou para nossas mãos, para nossas pernas, certo? A gente vai poder andar e abrir a mão conforme pensamos. As células do fígado, elas têm uma função. Qual é ela? A função dela é pegar o alimento que a gente come, transformar em glicose, tá? Deixar uma parte armazenada para quando a gente tiver com fome ali e tá sobrevivendo em pé, tá? Então, ela vai ser a responsável por gerar nossa energia através do que comemos, tá certo? Temos também as células musculares. As células da nossa musculatura, elas são responsáveis por contrair e descontrair, fazendo com que a gente se mexa, tá? Movimente as mãos, as pernas, com mais facilidade, porque temos uma célula responsável só por essa função. Temos também as células do sangue, que são as hemácias. As hemácias, elas são as responsáveis, tá? Pelo transporte do gás oxigênio e do gás carbônico. Então, elas que vão fazer com que o gás oxigênio passem por todo o nosso corpo, tá? Ela oxigenize todas as células do corpo, então elas vão se comunicar com todas as outras células, porque ela que vai levar o oxigênio e que vai coletar o gás carbônico, que o gás carbônico ele é tóxico quando dentro do nosso organismo, tá? Em grandes quantidades. Então, as hemácias, elas vão levar oxigênio para todas as células do nosso corpo, e vão pegar as secreções que são o gás carbônico e vai fazer com que a gente elimine. Tá, professora. E as células do intestino? Nós temos células dentro do nosso intestino? Temos sim, tá?
Todos os nossos órgãos são formados por células, todos nós, até desde o nosso fio de cabelo, a nossa unha do dedão do pé, tá certo? Então, as células intestinais, elas vão liberar sucos gástricos que vão ajudar a digerir todos os alimentos que entram no nosso intestino, certo? Essas aí foram os tipos de células, tá? Do corpo humano. E, professora, mas é tanta coisa essas células, tantas células, como foi que essas células surgiram? Tá? De onde vêm as células? Segundo os cientistas, uma célula se origina de uma outra célula pré-existente, afirmando assim que as células são capazes de se dividirem. Uma célula se divide, é uma reprodução assexuada, tá? A célula, tá? Como, vamos pegar aqui um micro-organismo unicelular, vamos dizer que pode ser até uma bactéria, um fungo, tá? Que possui uma única célula. Ele vai crescer, duplicar o seu material genético e vai se dividir em duas novas células. Então, vamos ter um organismo duplicado, tá bem? E esse ciclo, ele vai se repetir sempre, tá? A primeira célula, ela vai crescer, se dividir, formar duas células filhas, tá? Vamos entender melhor. Os seres unicelulares que possuem apenas uma célula, eles têm a divisão celular através da divisão binária. E os seres multicelulares ocorrem por meio da divisão por meio da mitose. O que é isso? Bem, isso dá porque existem dois tipos de células. As células eucariontes, tá? As células eucariontes, que possuem um núcleo e dentro desse núcleo o material genético está guardado. Esse material genético aí que faz com que parecemos com os nossos ancestrais, com nossos pais, nossos avós, certo? Enquanto as células procariontes, elas não têm núcleos, deixa o seu material genético ali em amarelo solto dentro da célula, tá? Então, o que acontece? As células eucariontes, elas sofrem um meio de divisão por meio da mitose, tá? Na qual ela vai ter que multiplicar primeiro o seu núcleo para depois, né, criar uma nova célula, enquanto a procarionte vai só ocorrer a multiplicação do seu DNA, do seu material genético, tá? Que DNA a gente vai ver mais na frente. Você vai duplicar seu material genético e ocorrer a divisão binária. Vou detalhar mais, tá? Uma célula unicelular, tá? Com a bactéria, ela vai aqui, ó, que ela vai duplicar o seu material genético, formar dois materiais genéticos só, soltos dentro da célula. Vai criar uma divisão numa parede celular, tá? Essa parede celular ela vai ser criada, dividindo assim, ó, os dois materiais genéticos, até que elas vão se separar e vamos ter duas células filhas através da primeira lá de cima, tá? Gerando duas células filhas. Essa é a divisão binária. Professora, entendi agora. Mas e a divisão por mitose? Eita, agora eu tô vendo um monte de trem aí, um monte de tracinho. Não é nada diferente, tá? É só aqui. Vamos ter 6 fases. A prófase, aonde nessa prófase, aqui dentro, tem um monte de pontinhos, tá? Um monte de cromossomos. Esses cromossomos, eles vão começar se multiplicando, aumentando, ficar condensados, apertados, até que o núcleo vai se estourar, tá? Indo para metafase, o final da prófase e início da metafase, tá? Que no caso se chama prometafase. Eles vão ficar, né, condensando-se, tá? Uns cromossomos, até que eles vão resolver chegar na metafase. Eles vão, todos os cromossomos, eles vão para o centro da célula, tá? E para depois, tá? Eles vão ser chamados para as polos da célula. Quando eles chegam, eles vão começar a se dividir para o polo da célula na fase de anáfase. Elas vão formar duas cromatídeas irmãs, tá? Ou seja, o material genético, os cromossomos, eles vão se dividir, ficando materiais genéticos praticamente idênticos um do outro. Um para um lado, outro para o outro. Chegando a formar
dois núcleos com os mesmos materiais genéticos, tá? Daí começa a parede da membrana celular ser formada, formando duas novas células. E, professora, então, na fase que a gente tem o núcleo, aí é a fase telófase. Quando cria a membrana e finalmente ocorre a divisão celular, temos a citossínese, correto? Vamos ter agora aí duas células filhas formadas por uma célula mãe. Cada célula filha vai virar uma célula mãe, na qual vai crescer e se replicar novamente. O processo ele é contínuo sempre, correto? Ah, professora, mas para que servem essas divisões? Divisão binária, divisão por mitose. Bem, em seres unicelulares, a divisão, por forma de divisão binária, ela é um tipo de reprodução assexuada e ela é responsável pela perpetuação da espécie, ou seja, para que não morram e não acabem todos os seres unicelulares. Aqui, ó, temos uma bactéria, tá? Na fase final da divisão celular. Então, ela está na fase de citossinose, certo? E os seres multicelulares, como os animais de plantas, ocorre a divisão por meio da mitose. E a mitose é um processo importantíssimo no crescimento e no desenvolvimento dos organismos, além de atuar na reposição de células lesionadas ou mortas. Temos aqui, um homem ou uma mulher, né? Plantou uma planta, jogou os grãos, tá? Na terra. Ela começou a brotar, começou a crescer, se desenvolver, tá? Florou, até chegar na sua fase de dar frutos. O que ocorreu aí, professora? Ocorreu a replicação celular. Então, foi crescendo, foi aumentando as células, tá? E dessa forma a planta foi crescendo até que chegou a dar frutos. Ok, professora. Então, o crescimento da célula significa que o ser vivo também está crescendo. Então, se as células vão ficar sempre se dividindo, então vai ter crescimento infinito? Vamos devagar, tá? Bem, nem todas as células são capazes de se dividir. Por que mesmo não podem se dividir? Nem todas as células podem se dividir. Algumas células, tá? Elas, como as células do músculo, as células sanguíneas e os neurônios, tá? São células chamadas de células indiferenciadas. Ou seja, elas sofreram um processo de diferenciação celular, que possibilita que elas se transformem em tipos diferentes de células da mãe, tá? E passem a desempenhar funções específicas no organismo. Ou seja, a célula mãe da célula muscular, célula sanguínea e dos neurônios, elas estão nas células troncos, estão nas células lá dentro dos nossos ossos, tá? Nos ossos mais alongados, na qual essas células elas vão estar se replicando e daí elas vão dizer assim: ei, você aqui, você não vai ser célula tronco não, vai ficar aqui na célula óssea. Você vai ser uma célula sanguínea, vai lá carregar oxigênio para as outras células e trazer oxigênio para mim também e carregar o gás carbônico para tirar do meu organismo, desse ser, tá? E você aqui agora, ó, vai ser uma célula muscular, tá? Para servir lá para contrair, descontrair, tá? Neurônio, você vai lá pro neurônio, vai lá pro cérebro, tá? Porque você tem que mandar um impulso nervoso para esse ser aqui conseguir andar, conseguir se mover, tá bem? Então, é isso que ocorre. E essas células? Essas células, elas não vão se dividir, o que é que vai acontecer com elas? Elas vão só acumular? Não. Essas células que não podem se dividir, tá? Essas células indiferenciáveis, que são diferentes das outras, só são responsáveis por realizar essas funções celulares, tá? Na qual a sua célula mãe destinou a elas. Então, elas vão morrer, chegar um tempo que elas vão morrer, tá? Por quê? Porque elas vão estar programadas, elas vão chegar a uma fase da vida que elas vão estar velhas e vão morrer como qualquer ser vivo, tá? Qualquer coisa que está viva pode morrer.
E quando ela morrer, o organismo ele vai ser responsável por fazer com que elas façam a necrose, tá? Elas vão murchar e ficar lá no organismo. Mas, eu vou ficar com célula morta dentro de mim? Não, a gente tem os macrófagos, tá? No nosso organismo, que ele, os macrófagos, ele vai chegar e vai lá. A gente tem esses linfócitos T também. Eles são responsáveis de identificar que tem algo errado no nosso corpo, que tem algo morto. E ele vai lá tentar pegar aquilo que tá morto, tá? Aqui a gente tem um antígeno, tá? Que vamos dizer que é uma célula morta. E esse linfócito, certo? Ele vai tentar pegar ele, mas não vai conseguir. Então, ele vai chamar lá o sistema imunológico, dizer, ei, tem alguma coisa errada aqui que eu não estou conseguindo pegar. Então, vai vir um macrófago, que ele vai vir e vai engolir. Ele como se fosse uma gelatina, ele vai vir e vai engolir o que está de errado. Vai quebrar em fragmentos, tá certo? Quebrar, e vai soltar, tá? E entregar, na verdade, ao linfócito T. Esse linfócito T é como se fosse o lixeiro, tá? Que ele vai tudo que é de ruim do nosso organismo. Então, ele vai vir coletando, vamos dizer, o carro do lixo passando, tá? O macrófago somos nós entregando lixo no carro de lixo, tá bem? Então, tá levando embora tudo o que tá de ruim, certo? Então, é isso, tá? Nossa aula de hoje foi sobre iniciando, né, falando sobre as células, para iniciando o assunto de herança genética, tá? Façam a atividade no livro, página 203, questões 1, 2, 4 e 6. Observem que a questão 4, eu preciso que vocês leiam o assunto, tá? De onde as células vêm, na página 200 do livro de ciências. O texto é esse aí, tá? Na parte do texto. Leiam só para vocês entenderem mesmo e não ficarem perdidos. Mandem a foto, tá? Ou o anexo, como vocês quiserem, no Google Sala de Aula. Uma boa atividade para vocês.